A União Europeia vai suspender os 2 pacotes de contramedidas às tarifas dos Estados Unidos por 6 meses. Faz parte da negociação. Cada um vai tocando de um jeito. Daqui a pouco nós vamos analisar com os nossos amigos quem está adotando a melhor estratégia. Luca Bassani, conta pra gente, meu amigo, bem-vindo. Pois é, Evandro, mais uma notícia diretamente da União Europeia em relação ao tarifaço de Donald Trump. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no nosso querido 3 em 1. A União Europeia mais uma vez disse que postergará o prazo de retaliação contra os Estados Unidos. As contramedidas que haviam sido anunciadas tanto em relação aos carros norte-americanos que chegam aqui, como também em relação a outros produtos, foram então adiadas por 6 meses. É pelo menos isso que diz o porta-voz de um dos importantes secretariados de comércio exterior do bloco, que envolveria, obviamente, neste pacote, cerca de 93 bilhões de euros em taxações extras para os produtos norte-americanos. Vale a gente fazer uma pequena recapitulação. Inicialmente, Donald Trump colocou 30% de tarifas sobre os produtos da União Europeia que chegassem aos Estados Unidos, depois de uma negociação que aconteceu na visita de Donald Trump ao Reino Unido. Na Escócia, Ursula von der Leyen conseguiu trazer esses 30% para 15%, apesar das fortes críticas de muitas lideranças aqui do bloco, mas esse acordo não ficou muito detalhado no que ele englobaria. Englobaria as tarifas de aço e alumínio que, de certa forma, funcionam para todo mundo. Poderia ser utilizada para os produtos alcoólicos, bebidas alcoólicas ou até mesmo para os automóveis. Ou seja, ainda há muitas incógnitas e os europeus esperam que durante esses 6 meses, sem uma retaliação, sem um revide econômico, eles tenham um tempo hábil não só para descobrir cada uma dessas nuances que Donald Trump gostaria de ter no seu acordo com os europeus, mas também tentar persuadi-lo a diminuir ainda mais essas tarifas que agora vão ser implementadas a partir do dia 8 com 15%, mas segundo o próprio chanceler alemão, Friedrich Merz, presidente Emmanuel Macron e lideranças talvez mais conservadoras como Viktor Orbán da Hungria ou até mesmo o primeiro-ministro Donald Tusk da Polônia, seria necessário trazer para abaixo de 10%. Este prazo talvez seja um tempo suficiente para uma nova negociação, mas como sabemos, Donald Trump é uma figura imprevisível, então não há nenhuma certeza em relação a isso. Obviamente que a gente vai ficar de olho nestes anúncios, nestas negociações e como os europeus vão lidar com as novas tarifas de Donald Trump e qual será o impacto aqui na União Europeia nos preços, na inflação e até mesmo na relação entre Bruxelas e Washington. Valeu, muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Ô, Bruno Moza, como é que você o Luca Bassani trouxe a estratégia da União Europeia num acordo de se suspender, então, esse contra-ataque para evitar um problema maior no ataque de Donald Trump à União Europeia. Aqui no Brasil, a avaliação de uma estratégia de se taxar os produtos importados como uma resposta à tarifação. Você acha que é uma boa estratégia, um bom plano? De forma alguma. Se nós taxarmos é uma retaliação, pagaremos mais aqui, muito mais caro. E veja que a União Europeia fechou um acordo com os Estados Unidos, uma tarifa de 15% e provavelmente alguns pontos que ela não conseguirá cumprir, tá? Se olharmos dentro desse acordo, ela ficou obrigada a comprar 750 bilhões de euros, ou de dólares, perdão, nos próximos anos de energia dos Estados Unidos, né? Majoritariamente de combustíveis fósseis, mais 600 bilhões de dólares em investimentos nesse período. Ou seja, esses 750 bilhões que eles se comprometeram a comprar significa comprar 4 vezes mais do que eles vêm comprando nos últimos anos. Então, é bem provável que esse número não seja atingido. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê em paralelo em que ela suspende essa retaliação, mostrando a força do seu oponente. E é o que eu estava comentando aqui anteriormente. É difícil você brigar com os Estados Unidos. Eles são muito mais fortes do que todos os países do mundo. Tanto é que a nova Guerra Fria é Estados Unidos e China. E eu acho aqui, economicamente, por debruçar um pouco nos números
números de lá, nas condições chinesas, que os Estados Unidos, eles mostram uma força muito maior. E só para finalizar, enquanto passava a matéria, eu estava comentando com o Alan aqui, que eu não gostaria jamais de ter o Donald Trump do outro lado como inimigo. Veja só, durante o final de semana, pediu para sair do Federal Reserve, do Banco Central Americano, Adriana Kruger, que era oponente a ele. Então agora já se fala o Federal Reserve cortar a taxa de juros 2 vezes até o final do ano. E volto naquilo que eu falei, quando você se debruça em ler o programa do governo, ele fala juros baixos, um dólar mais fraco, para reequilibrar o comércio e as disfunções que ele acredita daquilo que eu expliquei na semana passada, que vem desde 1944 de Bretton Woods. A briga aí é da fragilidade geopolítica com a China. E Trump tem conseguido isso. Ao mostrar mais uma pessoa pedindo demissão do Federal Reserve, ele batendo de frente, que eu não concordo da forma como ele faz, mas batendo de frente para baixar a taxa de juros, a gente vê que, mais uma vez, tanto a União Europeia como internamente nos Estados Unidos, ele está andando em direção aos seus objetivos. O Piperno, você acha que o Musa dá importância demais aos Estados Unidos nesse momento? Não, os Estados Unidos são o maior país do mundo. Isso é inegável, né? Os números estão aí. E há muitos anos, o que acontece é que essa hegemonia ela já não é tão grande como foi em outros tempos, né? Não é mais um mundo unipolar. Esse é um dado relevante. No caso, por exemplo, do Federal Reserve, foi até muito bom o Musa ter realmente se lembrado disso, porque vejam só, o que o Trump faz lá, mas deixa tudo que o Lula falou sobre Roberto Campos Neto como, assim, uma brincadeira de jardim da infância, né? Joga pesado para mudar, muda a força, né? Como já ameaçou, inclusive, trocar o presidente, que tem um mandato. Agora... Isso eu discordo amplamente, tá? Só para não, sim. Agora, vejam só, a situação da União Europeia em relação aos Estados Unidos é muito mais difícil do que a do Brasil. Porque a União Europeia, ela é muito superavitária no comércio bilateral. É diferente do Brasil. Então é claro que a União Europeia tem muito mais a perder que o Brasil. Além do que, a União Europeia também é uma grande importadora de energia. Ela não tem, por exemplo, o gás da Rússia. Então ela precisa também de buscar energia nos Estados Unidos. É uma situação diferente da realidade brasileira hoje. O Brasil, por exemplo, ele depende de fertilizantes, mas isso ele compra muito mais da Rússia do que dos Estados Unidos. O Brasil precisa de diesel, ele compra da Rússia, mas também compra americano. Então isso pode mudar. Agora vejam, então o Brasil, por ter essa realidade diferente da União Europeia, é claro que ele tem outras cartas. E se por acaso o Brasil perder parte desses 12% das suas exportações que são escoadas lá para os Estados Unidos, isso não significa que o Brasil vai jogar tudo no mar. O Brasil vai buscar outros mercados e vai, sem dúvida nenhuma, conseguir colocar isso em outros lugares. Fala, Gani. Olha só, se o Brasil optar pela estratégia, né, de retaliar, tomara que não, tomara que siga o exemplo da União Europeia, é pior. Porque é claro que tarifa protecionista, contra a gente é ruim. É claro que é ruim para a União Europeia. Mas talvez seja pior colocar um protecionismo contra o outro país. À medida que você vai encarecer as suas importações, vai prejudicar a tua indústria nacional, que depende de insumos e tecnologia lá de fora, inclusive para produzir internamente, e evidentemente que você pode também inflacionar o mercado interno. Sem contar que, fechando a sua economia, você acomoda a indústria, você não gera inovação. Se protecionismo fosse bom, o Brasil seria a potência da década de 80, que evidentemente não foi. Foi um atraso, né? Eu sempre brinco aqui com o Opalão, mas é verdade, né? Era o Brasil do Opala, do Monza, do vidrinho à manivela, tá certo? E começou a melhorar quando a gente abriu a economia, e ainda é muito fechada a partir da década de 90. Arremate, seu Zé. Collor falou, nós temos carroças, não temos carro, né? A partir daí a gente olhou e falou, nossa, é verdade. Ele trouxe um Lincoln Continental e todo mundo ficava assim assustado com a tecnologia embarcada no Lincoln. E o Collor
presidente da República dizia, olha, não, isso aqui lá nos Estados Unidos todo carro já tem, e a gente com aqueles carros quadrados e tal. Então, a abertura, ela é fantástica, ela é fundamental. Eu sei que o governo está dividido agora nessa resposta aos Estados Unidos, né? Um grupo entende que é preciso demonstrar que tem força e retaliar em alguns setores essenciais para os norte-americanos, e outros dizendo, não, isso vai impactar o mercado interno em primeiro lugar. Isso é inflação. Se você cobra a entrada de produtos aqui, você encarece os produtos aqui. Além desse ponto negativo, nós vamos fechar o mercado, ou seja, nós estamos defendendo exatamente a abertura de mercado. O mercado brasileiro já foi muito cobiçado, é um grande mercado. Nós temos aqui mais de 216 milhões de habitantes, né? E temos uma massa salarial considerada boa, não é a melhor do mundo, não é top, mas é uma massa salarial boa, ou seja, um grande mercado. E o mercado hoje é um grande trunfo, então o Brasil tem mesmo que abrir. Se proteção desse certo, Alan, a Coreia do Norte seria a grande potência do mundo, né? Perfeito. Exatamente. Ah lá, inclusive nós temos aí a imagem do nosso Alan Gani aos fins de semana, com a vestimenta que ele costuma usar, para andar com o opalão dele, que tá com... Eu amo isso aí. Ele falando, tô com o tanque cheio, mano. Pessoal aqui da produção, você vacilou, rapaz, você toma. Ixi, rapaz, olha, para rodar uma imagem, vocês viram, agora para rodar ali a tela do Alan Gani... É mais rápido que o ChatGPT. Entendedores entenderão. Lá o Gani.